Olá pessoal, boa tarde. A discussão de hoje vai ser sobre cobrar mais de alguém nem sempre é a melhor estratégia para aquela pessoa se mover. Então, vamos lá. É, Vamos imaginar que nós temos um nível de energia que a gente consegue gastar durante o dia, durante a vida, o dia. Tá, vamos dizer que tem um número 100. E aí você tem essa energia para você fazer as coisas, você só tem essa energia. Você vai gastar, tá, 40 no trabalho, 10 com a sua família, você vai distribuindo. O que acontece com pessoas com baixa estima, eu quero falar aqui o caso, é que essa pessoa tem uma tendência a atacar a si própria, a se autodiminuir, a não acreditar em si mesma. Ela tem crenças limitantes e ela passa boa parte do dia dela enfrentando esses próprios ataques que ela faz consigo mesma. Então ela tá lá com essas crenças limitantes, ela tá se atacando, ela não tô bonito bastante, não tô bem o bastante, eu não sou bom o suficiente. Só que ela precisa se mover. Então ela gasta boa parte da energia dela se convencendo de que ela deveria se mover, fazer alguma coisa, certo? Então o que eu quero dizer? Para algumas pessoas você dá um choque de realidade, você fala, chama ela de preguiçoso mesmo, fala que ela tem que se mover, que ela tem que resolver sua própria vida. Funciona. Mas para pessoas com baixa autoestima, que já tem esse nível de ataque próprio, você falar, jogar na cara dela que ela é preguiçosa, que ela é, tem que se esforçar mais, isso só piora a situação. Por exemplo, alguém que vai até a faculdade, ou no trabalho, qualquer tipo de coisa, e ela precisa lá fazer aquela prova. Aquela pessoa, só do fato dela já estar ali, ela já foi um esforço muito grande. Não foi algo simples. Ela saiu de casa e ela já estava achando que não ia dar certo, que não ia ser bom bastante, que ia tirar nota ruim, mas ela conseguiu se esforçar e foi para lá. Só que ela chegou lá já só com 5% de energia. E aí, quando ela ouve que aquilo que ela fez, nossa, que merda que você fez aqui, hein? Que nota ruim, algum tipo de comentário negativo, aquilo ali tem um efeito muito maior do que uma pessoa que não está passando por isso. O que eu quero dizer? Eu tô falando de exemplo próprio mesmo. Quando você tem baixa autoestima, você tende a acreditar em muito mais em coisas negativas do que positivas. E você, por mais que você tenha provas, né? Tenha evidências de que você é bom, de que você é benquisto, de que as pessoas te acham bonito, você não consegue acreditar. Porque a sua crença tá de que você é ruim, que te falta certas coisas, de que você não aprova você mesmo. Então as coisas negativas você aceita muito melhor do que as coisas positivas. E quando você tenta sair, sei lá, dessa zona de conforto, um nome estranho para isso, em ter que fazer algo que você não está acostumado, quando você recebe uma crítica negativa ou falando que você não fez o bastante, aquilo tem um efeito muito devastador. E aí você simplesmente desiste de fazer aquilo, porque você já não tem uma crença em você mesmo. Quando alguém vai e confirma que você não é bom bastante mesmo, que você deveria fazer mais, sendo que você já fez o máximo que você pôde, porque a energia que te sobrava era só aquela. Então você vai acabar com a vida daquela pessoa, né? Dependendo do que você fala. Não que a culpa seja sua, eu tô falando que aquela própria pessoa tem um efeito diferente o que você fala. Em cada pessoa tem um efeito diferente as palavras. Isso é muito simples. Se você falar para um cara, um exemplo bem besta aqui mesmo. Se você chegar para um cara e falar, cara, você tá. Falar, um cara que tá na academia, falar que ele é frango, que ele tá gordão, é possível que o cara leve na boa isso. Mas se você fala isso para uma mulher, tem um efeito muito diferente. Ela vai entender por um outro sentido. Então, você falar para uma criança certa coisa vai ter um efeito diferente, você falar para um idoso certas coisas. Então, não existe essa coisa generalista de que eu posso passar essa mensagem e vai chegar para todo mundo do mesmo jeito. Não, isso não existe. Então, como que você, né, se você tiver interesse em ajudar uma pessoa com baixa autoestima, é você
especialmente homens, né? Não sei dizer com mulheres como é que funcionaria. Funcionou comigo. É você ajudar a pessoa a deslumbrar, né? A vislumbrar, visualizar o quanto ela é boa, o quanto que ela é importante. Você mostrar para ela as coisas positivas que talvez elas não estejam enxergando. E você indo aos poucos, fazendo ela se convencer de que ela que tem crenças limitantes, ela que está acreditando que as coisas são negativas e que na verdade ela é boa sim, e você dá certos reforços positivos, você deixar aquela pessoa sozinha realizar alguma coisa e você falar, olha só o resultado disso aqui, ó. Tá vendo? Quando você fez, melhorou, você viu que tal pessoa fez e não conseguiu chegar no mesmo nível que você. Porque muitas vezes, especialmente em contextos de periferia, as pessoas desenvolvem essa autoestima, baixa autoestima porque elas olham para o mundo, né? A propaganda toda do que isso é uma vida boa, do que é viver bem, e sempre tudo tá faltando onde ela tá. Tudo tá faltando, geralmente o ambiente é mais não violento em si, violência de assalto, mas é muito mais agressivo. As pessoas têm o ego mais ferido, então tendem a ser mais agressivas. Então você fica num ambiente em que as pessoas estão sempre numa agressividade, as pessoas não se elogiam, não falam bem de si próprias e nem dos outros. É como se fosse uma competição muito grande e você, se você for uma pessoa mais sensível, você acaba se fechando e acreditando naquele ambiente onde você está. Então, muitas vezes você conhecer um novo ambiente, você saber que aquele jeito que você é, que às vezes não cabe naquele ambiente lá de agressividade, você acaba entendendo que não, você era bom sim, só que você não estava no ambiente certo. Ou que você não estava no relacionamento certo, ou que você não estava no emprego certo, você não estava andando com as pessoas certas. As pessoas que você anda talvez só ajudem a reforçar essa baixa autoestima que você tem. E por isso que é importante você se propor, sim, e não é fácil, né, de frequentar novos ambientes, conversar com pessoas diferentes, buscar aprender coisas novas, se pôr à prova. Ah, vou aprender a dançar, vou aprender a fazer qualquer coisa. E você conhecendo uma gama maior de pessoas, você acaba entendendo que aquelas pessoas ali que eram da sua infância são só mais umas pessoas. E que às vezes aquelas pessoas que você achava não tinha tanta influência na sua vida eram só pessoas bem com ego ferido, bem frágeis, na verdade. Então, a mensagem também é sobre cuidado com o que você fala para as pessoas. Porque às vezes você quer incentivar uma pessoa, dando uma motivação de se esforça mais, faz isso aí, está sendo burro. Talvez para aquela pessoa seja devastador ouvir aquilo ali. E... Então é importante você ter um pouco de sensibilidade quando você vai falar com pessoas. Tá? Então, a reflexão de hoje é isso.